Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Boa tarde, meus amores. Então, dando continuidade à nossa última aula, onde nós falamos das amidas e falamos também de funções orgânicas gerais, de funções mistas. Nós vamos continuar, então, fazendo as atividades e também tirando as dúvidas que aparecerem, tá bem? Então, vamos lá, ó. Na última aula, nós paramos nessa atividade aqui, ó, no etanoato de N-octila, ok? Então, nós vamos dar continuidade agora, ó. O nome correto do composto abaixo, de acordo com a IUPAC, é... Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar a cadeia principal. Então, ó, primeira coisa, a função que ele pertence, ó, C dupla O e do outro lado tem um H. Então, eu sei que vai ser um aldeído. É a primeira coisa que você tem que ver. Se você considerar a cadeia principal reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até agora tudo deu 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo a pegadinha aqui, ó? A pegadinha, a sua cadeia principal é esta daqui, ó, que é a maior de todas. Tá vendo? Aí aqui vem o problema. Vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 3, que é um aromático ligado diretamente no carbono, que eu sei que se chama fenil, certo? Depois eu tenho uma outra ramificação que está ligada no carbono 5, olha, são 3 carbonos juntos. 3 carbonos juntos eu sei que é um propil. Se o propil estiver na linha reta, é o N-propil. Como esse aqui não está na linha reta, eu sei que ele vai ser o isopropil. Então, eu sei que é um 3-fenil, 5-isopropil. E depois, no carbono 6, eu tenho uma ramificação que se chama metil. Então, olha só. A cadeia principal são
8 carbonos, é um oct. Então, vamos escrever isso, ó. 3, encostei sem querer. 3 fenil, 5 isopropil, 6 metil. Então, nomeei todas as ramificações. Agora eu vou dar nome para a cadeia principal. São 8 carbonos. Então, oct, ligação simples, an, e a terminação do aldeído, que é al. Então, nós vamos marcar a letra A. 3 fenil, 5 isopropil, 6 metil octanal de aldeído. Ok? Beleza. Número 9. Acetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Eu acho que aqui está faltando um A, ó. A acetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Então, ó, 3 átomos de carbono e ela é uma cetona. O que a gente lembra das cetonas? Que ela tem o C dupla O e o C dupla O nunca pode estar nas extremidades, sempre nos carbonos intermediários. Como são 3, o intermediário vai ser sempre esse daqui. Então, vou colocar H aqui e H3 aqui. Então, a fórmula molecular da acetona vai ser C3H6O. C3H6O. Ok? Na verdade, o nome oficial da acetona, muito cuidado nessa hora, ó. O nome oficial dela, como são 3 carbonos, é propanona. Preciso colocar, Patrícia, 2 propanona? Não. Porque se é propanona, se terminou com ona, é porque é cetona. Se é cetona, o dupla O só pode estar nos carbonos do meio. Então, o único carbono do meio que eu tenho é esse. Ela nunca vai poder estar nem no carbono 1 nem no 3. Então, não é necessário falar onde ela está. Só de falar propanona, você já sabe aonde é. Ok? Número 10. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico, é correto afirmar. Então, vamos fazer a fórmula? A gente está falando de ácido agora. Ácido, você tem que lembrar que ele tem o C dupla O e do outro lado ele tem o OH. Então, esse aqui é o grupo funcional dos ácidos. Tá? Então, ele é o prop. Prop quer dizer que são 3 carbonos. No carbono 3 tem um fenil, ó. No carbono 3 tem um fenil. O fenil, você lembra que é o aromático ligado direto? Então, aqui eu tenho dupla O, OH. Então, presta atenção. Ácido 3-fenil, ó. 1, 2, 3. No 3 eu tenho fenil. E aqui eu tenho o grupo funcional dos ácidos. Tá faltando eu colocar os Hs que estão faltando, ó, 2 aqui e 2 aqui. Então, ele está me pedindo a fórmula molecular. Então, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho? Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9. Agora o H. Presta atenção nesse aromático. Quando o aromático só está no aromático, não tem nenhuma ligação na lateral, quando esses carbonos aqui não estão ligados a mais ninguém, quer dizer que cada um deles tem um H. Olha, H, H,
H, H, H. Por quê? Porque aqui tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Quer dizer que cada carbono desse já fez 3 ligações. Olha, uma dupla e uma simples. Tá faltando um H. Agora, esse carbono aqui, por exemplo, ele já fez a dupla de um lado, a simples do outro e já fez uma aqui. Então, ele não tem H, tá bem? Então, vamos contar quantos Hs tem aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. H10. E o oxigênio que vai ser O2. Então, ó, a gente já achou aqui, ó, que esse aqui tá certo. Mas vamos ver o restante, ó. Ele está falando que esse ácido tem um átomo de carbono quaternário. Lembra que o carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 outros carbonos? Então, aqui a gente não consegue encontrar nenhum átomo de carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Ele possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis. Lembra que o hidrogênio ionizável é aquele que quando você joga na água, o ácido quebra? E o ácido quebra aqui, ó. O ácido carboxílico, ele quebra aqui. Então, quando você joga esse ácido na água, igual lá no Arrhenius que a gente fazia, o que acontece com ele? Ó, ele vira o H2C, CH2, C, dupla O menos, aí o fenil tá aqui, ó, continua aqui quietinho, mais o H+, ó. Esse hidrogênio aqui do grupo funcional é que é o hidrogênio ionizável, gente, que vira íon, tá? Então, ele não tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele tem um hidrogênio ionizável. Não é um composto aromático, ele é, porque ele tem aqui um anel aromático, olha. E é um composto saturado. Saturado não, porque ele tem o aromático junto. O aromático tem dupla e simples. Então, a gente também não pode afirmar, tá bem? Então tá, eu tenho aqui o C9H10O2. Número 11 agora que nós vamos. Para responder a questão a seguir, numere a coluna B, que contém alguns nomes de compostos orgânicos, de acordo com a coluna A, na qual estão citadas as funções orgânicas. Então, ele te deu o composto, o benzeno, etoxietano, metanoato de etila, propanona e metanal. Então, muito fácil. Pela terminação do nome, você sabe me falar a função, ó. Ox, ano. Ox, ano, só pode ser o quê? Éter. Então, esse aqui é o 2. É um éter. Outra terminação, ato, ila. Ato, ila é éster. Muito simples. Depois, a próxima, ó. Ona. Ona é terminação de quê? De cetona. 4. E a última, al. Al é terminação de aldeído. Aí você vai ficar na dúvida só do benzeno. O benzeno não é aquele aromáticozinho lá? Que ele só tem C e H? Então, ele vai ser o quê? O hidrocarboneto. Então, ó, a sequência correta dos números da coluna B, de cima para baixo, vai ficar 3, 1, 2, 4 e 5. Nós vamos marcar aqui, então, a letra B de bola. Ok, gente? Alguma dúvida aí? Muito simples, né? Número 12. Olha lá o número 12. A seguir, estão relacionados os nomes químicos de 6 compostos orgânicos e, entre parênteses, suas respectivas aplicações. E, adiante na figura, as fórmulas químicas de 5 desses compostos.
associe-os adequadamente. Tá. Então, olha só. O primeiro composto é um ácido. Para ser um ácido, você sabe que tem que ter C dupla O, OH. Então, tem que aparecer o COOH em algum momento, certo? Só que além de ser ácido, ele tem um grupamento amino também, olha. Então, ele também tem um N. Então, ele está falando que é o ácido para-aminobenzoico. É a matéria-prima de síntese do anestésico novocaína. Então, ó, COOH. Opa! COOH é um ácido. E ele tem um grupamento amino, ó. Se eu colocar o ácido no carbono 1, 2, 3, 4. Lembra daquela terminação orto, meta, para? Então, ó, se eu te der o grupamento ácido aqui, COOH, e se eu te falar que o amino está aqui, você vai me falar que essa posição 1, 2 é a posição orto. Então, essa aqui é o ácido ortoaminobenzoico. Se eu te falar que a posição é essa daqui, ó, COOH, e o outro está aqui na posição 3. Um na posição 1, o outro na posição 3. Essa posição aqui é a posição meta. Esse aqui é o ácido meta-aminobenzoico. E se eu te der aqui, ó, essa posição, que é o COOH e o NH2 aqui, ó, que é a posição 1, 4, ó, orto, meta, para. É o ácido para-aminobenzoico, que vai ser essa substância aqui, tá? Quem não lembra aí dessa posição orto, meta, para, vamos dar uma recordada lá depois, porque isso aqui é muito importante, sempre aparece, tá? O segundo composto que ele está falando aí, ó, é o ciclopentanol. Ciclo quer dizer que a minha cadeia é uma cadeia fechada. É uma cadeia fechada de quantos carbonos? 5 carbonos. E terminou com ol. Ol significa que é um álcool. Então, eu tenho um OH ligado nesse ciclo. Então, eu tenho aqui, ó, um ciclo de 5 carbonos, olha só, onde eu tenho o OH ligado em um deles. Então, esse composto aqui é o composto número 2. Ok? É o ciclopentanol, que é um solvente orgânico. O terceiro composto, olha, é o 4-hidrox 3-metox-benzaldeído. Olha a confusão que ele fez aqui agora, ó. Metox quer dizer que é um éter. Benzaldeído quer dizer que ele tem o grupo do aldeído também. Então, nós estamos procurando um OH, nós estamos procurando um O do éter e estamos procurando um C dupla OH, que é característica do aldeído, certo? Então, nós temos que achar isso tudo, ó. Então, nesse composto aqui nós temos? Não. Nesse composto aqui nós temos? Não. Nesse composto aqui, ó, nós temos o hidrox. Vamos ver se esse aqui é o carbono 4. Temos o aldeído aqui no 1, ó. 1, 2, 3. Olha aqui, o metil e o O do éter. Então, esse composto aqui é o composto número 3. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benzaldeído. O composto 4 é o naftol. O naftol, gente, ele veio do naftaleno.
O naftaleno é quando a gente tem dois aromáticos, um coladinho no outro, ó, com núcleos condensados. Só que como ele terminou com ol, significa que é o quê? Na verdade, não é um álcool, ele é um fenol, né? Mas ele tem um OH ligado nesse naftaleno. Então, aqui, ó o meu naftaleno aqui e o OH ligado nele, ó. Então, esse composto aqui é o meu composto número 4. Ok? E o último, ó, é o trans 1-amino 2-fenil ciclopropano. Vai na cadeia principal primeiro, ó. Ciclo, cadeia fechada. Prop são 3 carbonos. Então, eu quero uma cadeia fechada de 3 carbonos. Aqui ela, ó. Cadeia fechada de 3 carbonos, tá vendo? Ó, no 1, eu tenho o grupamento amino. No 2, fenil, que tá aqui, ó. Ele colocou dessa forma, mas na verdade é um aromático, C6H5, fenil. E a cadeia principal, que é o ciclopropano. Então, esse composto aqui é o composto 5. Então, esse exercício ele é um pouquinho mais confuso. Por quê? Porque ele tem função mista dentro da mesma substância. Mas, quando você analisa pelo nome dele, dá para você saber quais as funções que você tem que procurar na fórmula. Então, você procurando essas funções na fórmula, você vai identificar de qual composto nós estamos falando. Ok? Beleza, então vamos para o próximo. Número 13. Os herbalistas chineses utilizam há mais de 5.000 anos o extrato da planta mahuang para o tratamento da asma. Um dos componentes ativos nesse extrato é a efedrina, cuja estrutura química está representada abaixo. A efedrina, gente, é uma substância que está presente numa infinidade de soluções nasais aí desse remedinho de nariz que a gente põe aí para desentupir, né? Muitos deles contêm essa substância, a efedrina. Então, vamos analisar a fórmula da efedrina. Ó, eu tenho uma cadeia saturada, tenho um OH ligado nela. Então, esse OH ligado nesse carbono aqui, que está numa cadeia saturada, me indica a função o quê? Álcool. E eu tenho aqui, entre os carbonos, eu tenho N, esse NH aqui, que indica para mim a função o quê? Amina. Então, ó, ele está falando que essa efedrina é um ácido inorgânico forte e em solução aquosa apresentará pH ácido, possui a função orgânica amina e em solução aquosa apresentará pH básico, é uma amida e em solução aquosa apresentará pH neutro, possui a função orgânica álcool e em solução aquosa apresentará pH ácido, ou ele é uma base inorgânica forte e em solução aquosa apresentará pH básico. Então, a única opção correta é a letra B. Por quê? As funções que nós encontramos são álcool e amina. Vocês vão se lembrar que nas aulas passadas nós falamos que a função amina, ela confere caráter básico. Lembra que eu expliquei para vocês que a amônia, a amina vem da amônia, né? E a amônia é uma base de Lewis. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, o N tem 5 elétrons na última camada. Quando ele se liga aqui com o H, ó, ele faz 3 ligações com o H e sobra aquele parzinho eletrônico aqui, ó,
que ele pode compartilhar numa ligação coordenada ou dativa. Então, sempre que tiver amina, você vai ter caráter básico. E o álcool aqui, ele está falando que confere pH ácido, então todas estão erradas. A única que está certa é essa daqui, ó, que possui a função orgânica amina e em solução apresentará pH básico por conta dela, por ter essa amina. Tá bem? A imensa flora das Américas deu significativas contribuições à terapêutica, como a descoberta da lobelina, na figura abaixo. Molécula polifuncionalizada, isolada da planta Lobeliane cotinaifolia e usada por tribos indígenas que fumavam suas folhas secas para aliviar os sintomas da asma. Beleza. Sobre a estrutura química da lobelina, é correto afirmar. Então, vamos analisar a lobelina. Olha lá. Eu tenho um N aqui, no meio de 3 carbonos. Então, os 3 hidrogênios do N foram substituídos por carbonos. Então, isso aqui é uma amina. É uma amina terciária. Certo? Tá. Eu tenho aqui um C dupla O. De um lado tem carbono, do outro lado também tem carbono. Então, cetona. E eu tenho aqui um C que está ligado no OH, que determina para mim a função álcool. Certo? Deixa eu grifar de novo aqui para vocês poderem lembrar. Então, vamos ver quais são as opções. É correto afirmar que ela possui uma amina terciária, possui um aldeído, possui 3 carbonos primários, possui uma amida e possui um fenol. Então, a única que está correta é essa daqui. Ela tem uma amina terciária, olha, que é esse grupamento aqui, que está ligado a 3 carbonos. Então, os hidrogênios foram substituídos por carbonos. Não tem aldeído. Carbono primário. Não estou vendo carbono primário aqui. Amida, não tem. O fenol, ele quis te enganar aqui quando ele colocou esse OH. Você sabe que para ser fenol, o OH tem que estar ligado direto no aromático, não pode estar ligado no C. Tá vendo aqui? Ele está ligado no C, depois do aromático. Então, a única opção correta para a gente é a letra A. Ok? Então, olha só. Nós finalizamos essa parte. Ainda temos muito a treinar, gente. Vocês podem pegar essas funções orgânicas, dar uma memorizada nisso tudo, tanto no grupo funcional quanto na nomenclatura, porque a gente já está chegando ao final delas, tá? E agora vai ser importante você diferenciar uma da outra perfeitamente. Quanto melhor você fizer isso, com certeza melhor você vai se sair, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, não hesitem em me falar, tá? Eu estou aqui para atendê-los. Deixe comentário, mande mensagem, que eu estou à disposição. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.